Bom dia, Alexandre. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama 95. É uma grata satisfação, como sempre, a gente está por aqui para falar sobre assuntos da cardiologia. A gente começou com uma ideia despretensiosa, acho que faz umas 4 semanas já. Nem parou ainda, né? Não, exatamente. A gente começou numa época em que, acho que na segunda na terça-feira, na terça, Belize tinha falado sobre mitos na geriatria. Aí eu escutando o programa, na quarta acho que Anderson veio e falou sobre mitos na ortopedia, depois eu vou chegar também aqui com os mitos na cardiologia. Vou meter bronca aqui. Só que os meus não se acabaram não, e a gente tá aqui, eu trouxe uma lista e a gente vai tentar vencê-los, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente eu vou trazer 2, se a gente conseguir avançar a gente vai passando outros, né? Mas eu trago 2 que estão mais ou menos correlacionados, tá certo? Um primeiro é muito interessante, o mito é o seguinte, é uma crença de muitos pacientes. Depois que eu fizer uma cirurgia cardíaca, nunca mais eu vou poder trabalhar. Esse é um mito de muitos pacientes. Tem gente que diz assim, rapaz, fulano tá encostado. Exatamente. Ele fez um procedimento no coração e nunca mais por ter feito isso no coração, nunca mais ele vai ter a possibilidade de trabalho. Isso é um mito. Embora existam muitos, não são poucos, existem muitos casos em que ao realizar um procedimento cardiológico, ou não pelo procedimento em si, mas pelas condições em que o paciente estava, ou pelas condições em que o paciente ficou depois do procedimento, mais por essas condições do que pelo procedimento em si, o paciente não tem capacidade laborativa, que é a capacidade de trabalho. Então, a cirurgia cardíaca em si não é um indicativo, né? Esse é a frase que vai desmistificar o mito. Eu fiz a cirurgia cardíaca, nunca mais eu vou poder trabalhar. A cirurgia cardíaca em si... Diz mais assim, né, Tovanda? Nem pegar peso. Nem pegar peso. Fazer esforço nenhum. A cirurgia cardíaca em si, ou o procedimento cardiológico, uma ablação de uma arritmia, um cateterismo acompanhado de uma angioplastia, o procedimento em si, ele não é um indicativo da incapacidade do paciente para o trabalho, né? Então ele não é um indicativo. O que incapacita o paciente para o trabalho é a doença que ele tem. Então, e outra coisa, o objetivo, ninguém opera, ninguém faz uma angioplastia, ninguém para depois deixar a pessoa encostada e deixar a pessoa aposentada. Não é a intenção do médico, né? Não é a intenção, e eu tenho certeza que também não é a intenção dos pacientes. Eu acho que ninguém, se alguém tiver de preferir a doença a ter que trabalhar, essa pessoa ela precisa se tratar, porque ela tem uma outra doença, ela tem um outro problema mental, um outro problema de saúde, de preferir adoecer a ter que ter algum tipo de trabalho. Então, todo mundo com quem eu tenho contato, quando diz assim, eu trocaria a não estar doente e nem estar precisando de apoio do INSS e tudo mais, por ter minha saúde e ter minhas condições de trabalho. Então, não é a cirurgia, o que a gente quer dizer assim, não é a cirurgia em si, não é o procedimento em si que incapacita o paciente. Você pode fazer uma cirurgia e após um determinado tempo de recuperação, aí eu vou entrar no parênteses da questão que você falou de não pegar peso, né? Para a cirurgia cardíaca existe um tempo em que a gente recomenda de fato que o paciente não faça exercícios, não mova principalmente aqui a região do tórax, porque é um processo de cicatrização do osso, né? O osso do externo, ele é aberto durante uma cirurgia cardíaca aberta e ele precisa de um tempo para cicatrizar. Então, nesses casos, de fato, você não pode ter exercícios físicos, esforços físicos, não pode pegar peso, de fato isso acontece. O que acontece é que ao completar esse período de recuperação da cirurgia cardíaca, e eu estou falando das cirurgias grandes, cirurgias abertas, né? Existe hoje cirurgia minimamente invasiva, que você faz a abordagem entre as costelas, ela é bem específica para alguns pacientes. Existe a cirurgia do marca-passo convencional, a gente já vai falar também sobre marca-passo. Claro. A cirurgia do marca-passo convencional, do implante marca-passo, ela é uma cirurgia muito menos agressiva do que as cirurgias cardíacas convencionais, dura 40 minutos, 1 hora, o paciente faz a cirurgia num dia, no outro já está em casa, ela pega 3, 4 pontinhos aqui na região abaixo da clavícula, então a recuperação dela é muito mais rápida. Para aquela cirurgia aberta, que é a convencional, troca de válvulas, problemas congênitos cardíacos, ou para a popular ponte de safena ou ponte de mamária. E no caso mais extremo, o transplante.
Ou no caso mais extremo, transplante. Nessas cirurgias, você tem de fato que abrir a região do tórax no externo e aí tem um tempo de recuperação. Então, nesse tempo de recuperação, de fato, você não vai fazer esforço. Até para se levantar, você vai precisar de ajuda, porque aí a gente tem uma recomendaçãozinha do paciente dobrar, cruzar os braços, né, botar as mãos sobre os ombros para poder se levantar, para poder se sentar, só para não fazer esse esforço nessa região. Mas completou esse período geralmente leva 3 meses, completou esse período de 3 meses, cicatrizou a parte óssea, pronto, a cirurgia em si ela está resolvida. Então, o que incapacita o paciente para o trabalho é a condição de saúde que ele tinha antes, ou principalmente a que ele está tendo agora. Porque quando a gente faz uma cirurgia, como eu disse, a gente não faz para o paciente piorar, se encostar e aposentar. A gente faz para dar vida e, no máximo das nossas possibilidades, dar qualidade de vida para esse paciente. Nosso desejo, e eu tenho certeza que é o dos pacientes também, é de que se a gente pudesse ser submetido a um procedimento para ficar igual ao que a gente era antes de adoecer, todo mundo faria isso. Infelizmente, a gente não consegue em todos os casos, né? Então, às vezes você fica melhor do que o que estava antes, mas não consegue chegar a voltar ao seu estado de saúde plena que você tinha. Então aí é onde nesses casos a gente faz uma avaliação do estado de saúde do paciente, depois que ele fez a cirurgia, está protegido, está melhor agora, mas ainda assim não está conseguindo desempenhar suas atividades satisfatoriamente. Então não é pela cirurgia, mas pela doença cardíaca que ele tem, e aí ele vai ter necessidade de fato de ficar afastado do seu trabalho. E aí a gente coloca. Então a nossa mensagem aqui para as pessoas é que submeter-se ao procedimento não significa que agora você ganhou uma incapacidade e você não pode mais fazer nada, não pode mais fazer nenhum tipo de atividade. Não é isso do que se trata. Agora, o que levou você a fazer essa cirurgia? Porque também alguém só vai fazer a cirurgia se tiver com uma doença séria. Essa doença séria levou você a fazer essa cirurgia, e aí depois da cirurgia você saiu dela, e aí a gente não consegue mais realocar você dentro do seu cenário de trabalho, porque a sua situação era grave e melhorou, mas ainda continua uma situação séria, aí tudo bem. A gente está diante de uma situação onde o paciente precisa de afastamento, e é uma realidade de muitos pacientes. Então, a gente, é rotina nossa fazer laudos para os nossos pacientes que a gente acompanha, sugerindo o afastamento. A gente não tem o poder de conceder benefícios, que a gente não é perito, mas a gente apenas faz laudos descrevendo a situação do paciente e dizendo que, na nossa visão, o paciente não tem capacidades para o trabalho. Isso é uma rotina, é frequente nos pacientes, mas não é uma regra sem exceções. Tá certo? Ela não quer dizer que automaticamente, por ter feito uma angioplastia, por ter colocado um marca-passo, por ter feito uma cirurgia cardíaca, eu estou agora encaminhado já com uma garantia absoluta de que eu vou estar aposentado. Não é assim que se trata. E vamos para o segundo, então, para o segundo mito, que tem um pouco disso também, e esse é até um pouco engraçado, viu, Alexandre? O segundo mito é o seguinte: quem tem marca-passo não pode manusear aparelhos elétricos ou eletrônicos. Esse é um outro mito que existe para muitas pessoas, né? Principalmente aquelas que convivem ou aquelas que já receberam o implante de um marca-passo. De um modo bem resumido, que é um marca-passo? É um aparelho constituído de uma bateria e 2 fios. Esses fios estão conectados ao coração. Essa bateria, ela lança pequenos pulsos elétricos, mini choques, certo? São imperceptíveis. Quem tem o marca-passo não sente nada, absolutamente nada, porque, só para ter uma ideia, o choque de o choque de uma pilha é de 1 volt, 1,5 volt. Esse choque aqui é de 0,1 volt, é 10 vezes menor do que o choque de uma pilha, 10, 15, 20 vezes menor do que o choque da pilha. Então é imperceptível para o nosso corpo, né, a descarga elétrica que o marca-passo tem. Então, resumidamente, o marca-passo é constituído de uma bateria associada a 2 fios. Esses fios são conectados ao coração e eles disparam esses pulsos elétricos para fazer com que o coração não pare de bater. O coração fica sempre batendo e bombeando. Como ele é um aparelho elétrico, eletroeletrônico, vamos dizer assim, e ele é muito sensível ao magnetismo,
e a interferências por radiofrequência, de fato existem certos cuidados que a gente precisa ter, né? A maioria dos aparelhos tem lá nos seus manuais de recomendações, por exemplo, que o paciente, ao atender um celular que emite radiofrequência, que o paciente, ao atender um celular, ele atenda com a orelha, né, do lado oposto aonde está implantado o marca-passo. Então, se o marca-passo for implantado abaixo da clavícula do lado esquerdo, então quando ele for atender o celular, atenda do lado direito. Se for implantado abaixo da clavícula do lado direito, que ele atenda do lado esquerdo. A maioria desses dispositivos, eles contam com isolamento. Os dispositivos mais modernos são mais adaptados para a nossa realidade, onde a gente tem contato com aparelhos eletrônicos o tempo inteiro. Então eles são isolados, são protegidos, mas mesmo assim os seus manuais, eles recomendam certas precauções. Uma outra precaução, por exemplo, é você, ao ligar um aparelho de micro-ondas, você que tem um marca-passo, ao ligar um aparelho de micro-ondas, você manter um afastamento ali de 1,5 m, 2 metros, dá 2 passinhos para trás enquanto o micro-ondas estiver em atividade. Mas isso não significa que você não possa lá configurar o micro-ondas e apertar o botão de ligar. Depois você se afasta ali e aí fica tudo bem. Mas eu falo que é engraçado porque eu me lembro muito da minha época de residência, quando a gente estava construindo a base, né, teórica e prática para fazer a cardiologia, quando eu fiz a residência em Recife, e eu tinha um paciente, Alexandre, que o bichinho, eu tive pena, eu tive dó dele. Eu acho que ele tinha implantado o marca-passo, fazia coisa de 1 ano aproximadamente, e ele vivia em casa, não ligava um liquidificador, ele não apertava um botão do interruptor, porque ele achava que... Eu acho que ele tinha medo até do controle remoto, será? Não, da TV? Na televisão, ele simplesmente não mexia, ele estava isolado do mundo, porque ele tinha medo de ter um choque, e tinha medo de dar uma interferência. Aí ele dizia, não, eu vou levar um choque se eu fizer isso. Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, você sabe que quem leva choque, se estiver segurando na mão de outro, os dois levam choque. Então eu seguro na mão do senhor e o senhor aperta no interruptor. Rapaz, então, o micro-ondas então devia ser uma angústia para ele. Não, ele não ligava o interruptor para acender a luz. Se ele precisasse de acender uma luz dentro de casa, ele tinha que chamar alguém. Diga aí o nível de qualidade de vida que a pessoa tem por conta desse mito. Não, eu não posso apertar esse botão não, porque vai atrapalhar meu marca-passo, ou então eu vou levar um choque. Aí eu dizia, olha, choque você não vai levar não. Segure na minha mão aqui, porque se o senhor levar um choque, eu levo também. Aí foi assim que eu tentei convencê-lo a apertar um botão do interruptor para ligar e desligar uma lâmpada. Então assim, o aparelho de marca-passo, ele sofre interferências em alguns cenários muito específicos, como esses que a gente mencionou, um cenário de um celular, um cenário de você estar próximo de um micro-ondas, mas você manusear os aparelhos comuns do dia a dia da gente, liquidificador, geladeira, televisão, o próprio micro-ondas, como a gente falou, se você tiver essa precaução de se afastar um pouco durante a atividade dele, eles não impedem, não inviabilizam a vida cotidiana, o dia a dia dos pacientes que possuem marca-passo. Tovanda, eu vou fazer 2 perguntas de 2 ouvintes, que eu sei que deve ser preocupação com os esposos. E vamos lá. Eu vou fazer as 2 juntas, porque aí o senhor responde, que eu acredito que dá certo, a resposta servirá a ambas. Bom dia, doutor Wanda. Quem infartou há 6 meses, fez angioplastia, pode beber uísque? E aí a segunda ouvinte pergunta, qual o perigo de uma pessoa que fez ponte safena de beber? Então, procedimentos cardíacos e ingestão de bebida alcoólica. Vamos lá. A primeira pergunta é boa e eu vou responder de uma maneira não convencional. Me entendam, eu não estou sendo rude, nem estou sendo agressivo, não. Eu só estou fazendo com que a gente reflita à luz da maneira como foi perguntado, tá certo? Foi perguntado se quem teve infarto há 6 meses pode beber uísque. A minha resposta é, com toda delicadeza, mas a minha resposta é, pode-se beber uísque do mesmo jeito que pode fumar, do mesmo jeito que pode pular na frente de um trem. Porque poder a gente pode qualquer coisa. A gente só não pode voar porque a gente tem braço e a gente A angioplastia é um procedimento comum no infarto ou não? É um procedimento comum no infarto. É um procedimento comum no infarto. Então, o que é que eu quero dizer? Poder aqui, a gente pode fazer muita coisa. A gente é livre para fazer muitas coisas. Agora, dever a gente não deve, certo? Poder a gente pode, mas dever a gente não deve. E aí cabe uma questão de consciência, você saber que você passou por um procedimento como uma angioplastia já devido a um infarto, porque é diferente você fazer uma angioplastia tendo descoberto
que tinha um processo obstrutivo antes de infartar, e outra situação é você infartar. Quando infarta, você lesiona e perde e morre, vou falar assim, num termo que seja mais compreensível, morre uma parte do seu coração. Então é como se você tivesse, faça de conta aí que você tem um sítio que tem 10 trabalhadores para você, para tomar conta de todas as atividades do sítio. De repente, 2 funcionários desse sítio vão embora e você simplesmente não tem como mais contratar outros. Esses 8 que vão ficar vão ter que fazer o serviço dos 10. E aí vai ficar mais pesado, vai ficar mais difícil. Então, a situação de angioplastia num cenário depois que o paciente tem um infarto, ela é mais difícil, ela é mais complexa do que aquela do paciente que descobre e faz angioplastia antes de infartar. Tanto para angioplastia, quanto para cirurgia, quanto para qualquer tratamento que você faça. Você descobrir a doença antes dela piorar, dela chegar ao seu auge, que no caso aqui seria o infarto, é muito melhor e você providenciar um tratamento. Então, nesse caso, você teve um paciente que infartou, já teve que fazer o procedimento da angioplastia e 6 meses depois nos pergunta se pode beber uísque. Mais uma vez, a pergunta é pode e a resposta é pode. Pode beber, pode fumar e pode se jogar na frente do trem. Agora a gente deve fazer isso? Eu acho que não. A gente pode fazer muita coisa. A gente não pode voar porque a gente tem braço, a gente não tem asa, como eu estava dizendo. Mas poder fazer, a gente tem a liberdade de fazer. Agora a gente precisa entender que para cada coisa que a gente faz ou para cada coisa que a gente não faz, a gente tem uma consequência. Porque também tem o não fazer. Tem gente que simplesmente diz, eu posso abandonar meus remédios, eu não quero mais tomar meus remédios. Eu não acho que está me servindo mais eu não é nem que não está me servindo, eu não estou mais sentindo nada. Não, eu não estou mais sentindo nada. Esquece que não está por conta do remédio. Eu posso abandonar meu remédio? Pode. Se você não tomar o seu remédio, você está fazendo alguma coisa. Não fazer também é fazer alguma coisa. Tudo que a gente faz ou não faz, a gente tem uma consequência lá na frente. Então, se você decide beber, você está assumindo um determinado risco de reincidir a sua doença. Por quê? Porque a gente sabe que a doença cardíaca ela tem diversos fatores de risco e o excesso de bebida alcoólica é um dos fatores. O álcool ele é tóxico para as células do coração, em pequenas quantidades. Em mínimas quantidades, ele é permissivo, né, para um paciente que não tem a doença cardíaca. O paciente já tem a doença cardíaca, o recomendado seria, de fato, não ingerir, tá certo? Ainda mais pela proximidade. Infarto muito recente, 6 meses, de fato, eu acho muito pouco tempo. E aí a gente engata com a outra pergunta de quem fez ponto de safena. A resposta ela tem total correlação com isso que a gente vinha comentando aqui. Eu só precisaria encaixar aqui, ajustar na resposta alguns detalhes. Primeiro, a gente precisaria saber se essa cirurgia ela foi feita num cenário de infarto ou antes do paciente infartar. Ou seja, quando detectou a obstrução. Isso. E se a gente precisa saber há quanto tempo isso aconteceu. Porque se você está tratando de um paciente que fez uma cirurgia de ponto de safena há 20 anos, que a gente tem pacientes aí com cirurgia de ponto de safena há 40. Então, eu vou estar no meio do caminho aí. Um paciente que fez a ponto de safena em 2000, 2004, faz 20 anos. Ele fez não porque infartou, mas porque descobriu antes de infartar, descobriu um processo de obstrução. Ele vem acompanhando ao longo desses 20 anos, tomando suas medicações, fazendo suas atividades. Fumar, a gente não negocia. Rapaz, aí piorou a situação, porque diz que o paciente da ponto de safena já teve 2 infartos. Pronto, aí a gente já está num cenário muito parecido, talvez até mais complexo do que esse primeiro, porque quando a gente indica cirurgia cardíaca de revascularização para um paciente pós-infarto, em vez de indicar angioplastia, é porque o paciente tem uma quantidade de obstruções e uma severidade de obstruções maior. Via de regra, a gente divide ali a doença obstrutiva em 4 categorias. Categoria 1 é aquela em que você tem obstruções, mas que não necessitam de intervenção local. Então, o tratamento é com medicação. Na segunda categoria, você tem os pacientes com algumas obstruções, sendo que algumas delas, uma ou mais delas, são indicadas intervenção e passíveis ou possíveis de intervenção percutânea, ou seja, por angioplastia. Então é um procedimento mais, entre aspas, mais simples. Você faz a angioplastia, no outro dia você está liberado para casa. Quando a situação se torna mais complexa, você tem muitas obstruções ou em locais que são extremamente arriscados, aí você não consegue resolver o problema apenas com angioplastia e passa para a cirurgia. E o último estágio, perdão, o último estágio é aquele em que as lesões estão tão avançadas que nem a cirurgia consegue resolver. Aí você volta para fazer apenas as medicações de novo. Então,
Nesse paciente aqui, a gente estaria no terceiro, no que a gente chamaria de terceiro estágio, onde você indicou a cirurgia para o paciente porque fazer angioplastia provavelmente não seria o suficiente. E isso com um cenário de 2 infartos. Ele vai cair na mesma categoria da primeira resposta, né? Que poder pode, mas dever não devia. E se fizer, faz sabendo que está assumindo um risco. Né, tá assumindo uma conduta que pode não trazer nada, porque a gente também, se a gente quiser, a gente pode usar casos isolados para reforçar as nossas ideias. Por exemplo, a gente pode usar aqui uma ideia, pode ser que algum ouvinte nos diga aqui o seguinte: olha, eu conheço meu vizinho, ou então meu tio, meu avô, que fumou 90 anos e nunca teve nada. Aí o outro diz: olha, eu conheço fulano que bebia todo dia, passou 85 anos bebendo, não teve uma unha encravada. Eu também conheço. Eu conheço mais de um, porque a gente lida no consultório, eu conheço mais de um. Agora, o que a gente fala, estatisticamente falando, do ponto de vista de probabilidades, as pessoas que fumam e as pessoas que bebem as pessoas que fumam qualquer quantidade e as pessoas que bebem além da conta, elas morrem, elas adoecem, elas têm mais problema, muito mais do que aquelas que não fumam e do que aquelas que não bebem ou bebem em quantidades mínimas. E aí, uma vez que você adoece e adoece do coração, o uso de bebida alcoólica realmente se torna muito difícil. O cenário de exceção seria, eu nem concluí, porque aí já veio a informação que o paciente infartou, né? Mas o cenário de exceção seria: você fez uma cirurgia cardíaca faz 10 anos, 20 anos, passou esse tempo todinho bem, seguiu as orientações, tomou seus remédios, voltou a fazer sua reabilitação, está fazendo seus exercícios físicos dentro das capacidades que o seu corpo lhe permite e está tudo ok, faz os exames estão bons depois de 20 anos e aí você recebe uma liberação para fazer um consumo moderado de bebida alcoólica. O que é um consumo moderado? É tomar uma dose do garçom, não é a dose que você mesmo bota não, é a dose do garçom, é o dosador mesmo, botar uma dosador por dia de uma bebida destilada, ou uísque, enfim, ou uísque, ou cachaça, ou vodka, ou rom, ou então você tomar uma latinha de cerveja, 1 ou 2 latinhas de cerveja. Então, isso é o que a gente chama de consumo moderado para um paciente que teve uma doença muitos anos atrás e que ela está bem controlada. O paciente teve uma doença mês passado, teve uma doença esse ano, ainda está em processo de recuperação e a gente joga em cima dele uma substância que é tóxica para o seu órgão, ele está, na verdade, tentando se recuperar e ao mesmo tempo tentando se atrapalhar, porque por um lado você tenta se ajudar, porque você procura, né, na hora do aperreio a pessoa procura o hospital, a gente procura a medicação, a gente procura o procedimento, mas aí esse procedimento ele não se acaba na hora que você terminou a angioplastia, que você terminou a cirurgia. Ele é um processo contínuo que envolve, além do uso das medicações, uma certa mudança do seu estilo de vida. Então, para esse segundo caso, a resposta é a mesma. Poder pode, mas dever não deveria, porque você está, na verdade, é como se fosse um cabo de guerra, né? Você tem fatores que estão tentando ajudar o seu coração, está tomando seu remédio, já fez sua cirurgia, está fazendo uma dieta e tal, e ao mesmo tempo está bebendo do outro lado. Então, o outro esportistazinho lá do outro lado do cabo de guerra tentando puxar para atrapalhar o coração. Então não deveria, a resposta é não deveria. Ok, doutor Wander volta na próxima semana, ainda tem muitos mitos ainda daqui até lá. Ainda temos mitos para trabalhar, voltamos na próxima semana então.